acidente na BA-526, no trecho próximo ao Ceasa, quase acaba em tragédia. 2 pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, o motorista deste jipe, que ficou com a frente destruída, acertou um carro e uma carreta. O dono do automóvel atingido estava irritado com a imprudência do condutor, que teria provocado o acidente. Ele veio doido lá pra cá, bateu no fundo do meu carro aqui, saiu, rodou aqui, parou lá na escanha lá. O cara vem numa velocidade dessa aqui, num lugar desse, tanta gente passando aqui, rapaz, o cara vem numa velocidade dessa. Isso é um absurdo, velho. O acidente poderia ter sido pior não fosse a perícia do motorista desta carreta, que ao perceber que o jipe vinha em direção a ela, deslocou o veículo para a lateral e acabou sendo atingido no tanque de combustível e no eixo traseiro. 2 pessoas ficaram feridas. O passageiro de um dos veículos atingidos precisou de atendimento da equipe de socorro. O motorista que provocou o acidente, conhecido apenas como Roberto, evitou falar. O senhor estava voltando de onde? Tinha ido trabalhar? Quem teve que passar por uma das pistas da BA-526, em frente ao Ceasa, no limite entre os municípios de Salvador e Simões Filho, precisou de paciência. Segundo os moradores, são comuns os acidentes na região. Não tem nem um mês que teve 2 atropelamentos aqui. As vítimas morreram. Os carros não respeitam quem vai passando para a Ceasa, as crianças principalmente. A gente está tão acostumado a relacionar a noite de Salvador com a diversão que esquece de um outro lado da madrugada, Carol. Aquele de quem trabalha em turno invertido, das 10 da noite às 6 da manhã, por exemplo. É verdade, Juca. São taxistas, frentistas, balconistas de farmácia, garçons. Para cada estabelecimento ou serviço que funcione noite adentro, tem alguém trabalhando para nos atender. Mas, além de todos os inconvenientes da jornada noturna, existe o problema da violência, como mostra a reportagem de Tiago Elces. Salvador, como toda cidade cosmopolita, não dorme. Nas ruas, diversão e trabalho fazem parte da rotina de milhares de baianos e turistas. Gente que encontra na madrugada lanchonetes, bares, postos de combustíveis, dentre outras opções, funcionando 24 horas. Salvador precisa ter, né? Então, assim, é bem cômodo a gente ter uma lanchonete, uma farmácia aberta. Então, acho que é bacana. É por aí. Mas o que é comodidade pode se transformar em perigo, principalmente quando o assunto é segurança pública e violência urbana. Qual é a sensação que você tem ao sair de casa quando você vai ter que trabalhar na madrugada? O que é que passa na sua cabeça? A gente passa medo, né? Devido à alto índice de violência que tem na cidade. E a gente sabe porque não tem outra opção, né? Não conseguiu trabalho de dia, à noite. Então a gente precisa, né? Sabe do perigo, mas a gente chama por Deus. Anderson é taxista e está acostumado a circular pela madrugada. A profissão herdou do pai, que passou por uma situação difícil. Logo quando ele começou a rodar táxi, foi assaltado uma vez, na época ele tinha até um Fusca. Deixaram ele de cueca. O tiro que ele tomou foi aqui na rodoviária mesmo, já tem um bom tempo também. Um outro colega meu também foi assaltado, em Mussurunga. Ou seja, não faltam histórias, né? Não falta não, tem muita história. Se você conversasse com meu pai, que você ia ver a história que é uma beleza. Que ele já tem mais experiência, né? Ele que me deu logo as dicas todas de trabalhar em táxi. E os dados só confirmam a insegurança na madrugada de Salvador. No ano passado, o número de assaltos a estabelecimentos comerciais cresceu cerca de 14%. De janeiro a julho, foram mais de 1.034 ocorrências. E as farmácias têm sido alvo predileto dos bandidos. E Alan sabe disso. Funcionário de uma grande rede de farmácia, ele conta que se vê obrigado a trabalhar no horário, porque não há outra alternativa. A violência tá em alta e a gente sai com medo de casa, com certeza, de sair, não voltar mais, a gente pensa muito na família, é complicado, né? E agora a revolta de uma mulher por causa da falta de atendimento médico. Ela se acorrentou a um poste na frente do Hospital Clérisco Andrade, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Maria Santana Oliveira da Silva quer que o sobrinho de 20 anos, Jussivan Barbosa da Silva, seja transferido para a unidade de terapia intensiva do hospital. O jovem está internado há 8 dias. Ela chegou a conversar com a direção do hospital, mas foi informada que não há vagas na UTI. Além de estar acorrentada, Maria Santana está fazendo greve de fome.
E os moradores da Vila Napoleão, próximo à Avenida São Martim, em Salvador, estão assustados. Muitos não conseguem nem dormir, pois temem que o imóvel onde moram desabe. Imagine viver ao lado do perigo. É o caso de Dona Maria, moradora da Vila Napoleão, em Salvador. Uma encosta ameaça a casa da doméstica, que se emociona ao lembrar dos momentos difíceis que já passou por aqui. A gente que fez isso aqui, ó, minha mãe em vida, fizemos isso aqui para poder, os tijolos, para poder a água filtrar, para descer aqui. A Vila Napoleão fica às margens da Avenida São Martim. Aqui mais de 20 famílias estão ameaçadas pela encosta. Um problema antigo, mas que até agora não teve solução. Já foi dado entrada em alguns processos, falou que estava esperando verba, a verba chegou, fizeram muitas contenções aqui, como ali na Fonte do Capim, na Lídio dos Santos, fizeram aqui no Barro Branco, mas talvez seja essas casas aí na frente, talvez quem passa lá embaixo não veja o perigo que está aqui atrás, né? Diante da ausência do poder público, os moradores tentam amenizar o problema. As rachaduras no piso, por exemplo, são cobertas com cimento. Uma grade de proteção também foi colocada pelos moradores, depois que um homem caiu da encosta. O idoso que caiu aí quebrou a bacia, entendeu? Ficou em cima da cama, depois veio a falecer. E aí vocês, por conta disso, colocaram por conta própria um corrimão? Corrimão, por conta própria, porque se esperar pela prefeitura, a gente vai tudo morrer aqui. Mas os paliativos não diminuem o medo destas pessoas, principalmente em dias de chuva. Chover, arrasta todo mundo lá para baixo. Depois que desabar aí que tem solução, depois que acontecer uma tragédia, aí vem mostrar, a televisão vem mostrar, e a prefeitura vai dizer, foi feito. A situação aqui na Vila Napoleão não coloca em risco apenas a vida dos moradores do local. A encosta é também uma ameaça constante para centenas de pessoas que circulam por aqui todos os dias. Muitas delas, alunos que vão para uma escola que fica bem aqui em frente. E basta mudar o ângulo para perceber que a situação é realmente grave. A qualquer momento, tudo isso aqui pode descer junto com o barro. A gente está precavendo aqui, por favor, venha fazer essa obra aqui, que a gente já fez vários pedidos, tem vários protocolos na prefeitura. Por favor, eu estou pedindo encarecidamente, venha fazer essa obra para não acontecer um acidente. Em nota, a Defesa Civil de Salvador informou que não recebeu nenhuma solicitação de emergência referente à Vila Napoleão. Você que está nessa situação deve ligar. O número para acionar a Codesal é 199 e a ligação é gratuita. E a seguir o futebol com a difícil missão que o Bahia tem pela frente no domingo, quando enfrenta o Fluminense. E ainda, homem acusado de assassinato se entrega à polícia em programa de TV da Record Bahia. Agora você vê imagens da Avenida Cardeal da Silva, no sentido Campo Grande, trânsito intenso. 7 horas 35 minutos, o Bahia Record volta já.